Por último, aqui, esse terceiro exemplo, ele vai misturar algumas coisas. Como assim? Primeira coisa que a gente identifica, se é binômio, se é trinômio, ou se não é nenhum dos dois. Aqui eu tenho um binômio, e aqui embaixo, e aqui eu esqueci de colocar 1 ao quadrado. Aqui eu tenho um binômio, e aqui embaixo eu tenho um trinômio. Tá, qual que é a regrinha para identificar se é binômio perfeito, né? Quadrado perfeito. Tá elevado ao quadrado o primeiro e o segundo? Ó, o primeiro tá, mas o segundo, será que tá? Às vezes pode ser que dê aquela dúvida porque é número. Então, pensa o seguinte, eu consigo tirar a raiz quadrada de 25? Consigo. Então, esse primeiro aqui, ele é sim uma resposta de um produto notável. Então, ó, eu vou chamar esse aqui de 1, vou chamar esse aqui de 2, só para fazer separadinho, tá? O meu 1 era x ao quadrado menos 25. E do jeito que a gente viu que resolve, teria aquela regrinha para voltar, que é raiz quadrada do primeiro mais raiz quadrada do segundo vezes raiz quadrada do primeiro menos a raiz quadrada do segundo. E aí, quando eu vou substituir, eu sei que esse é o primeiro e esse é o segundo. Substituindo, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado mais raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de x ao quadrado menos raiz quadrada de 25. Resolvendo, raiz quadrada de x ao quadrado eu simplifico, sobrou meu x. Raiz quadrada de 25, 5. Raiz quadrada de x ao quadrado, simplificou, sobrou x. Raiz quadrada de 25, 5. Belezinha, eu já sei que na parte de cima eu tenho isso. X mais 5 vezes o x menos 5. Ótimo. E a parte de baixo agora que é um trinômio. Como que eu vou saber se é um trinômio quadrado perfeito? Ó, dentre os trinômios, a gente tem aquelas regrinhas do quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado do segundo, aquelas coisas todas que a gente já viu. Então, ó, deixa eu copiar ele aqui para mostrar qual que seria a regrinha para voltar a esse. A gente vai fazer raiz quadrada do primeiro. Vou colocar aqui sinal do segundo, raiz quadrada do terceiro. E isso tudo elevado ao quadrado. Tá? E depois tem como a gente conferir se tá certinho. Como assim? Raiz quadrada do primeiro, sinal do segundo, raiz quadrada do terceiro. E tudo elevado ao quadrado. Ó, esse é meu primeiro, esse é meu segundo, esse é meu terceiro. Então, quando eu substituir, vai ficar raiz quadrada do primeiro. Então, raiz quadrada de x ao quadrado. Sinal do segundo, positivo. Mais. Raiz quadrada do terceiro. Raiz quadrada de 25. E isso tudo elevado ao quadrado. Então, vai ficar raiz quadrada de x ao quadrado, deu x. Mais raiz quadrada de 25, 5. E isso tudo ao quadrado. Se eu quisesse conferir, era só pensar no seguinte. O meu segundo não é 2 vezes x vezes 5? 2 vezes 5, 10. 10 vezes x, 10x. Sucesso quer dizer que eu voltei certinho o meu produto notável. Então, substituindo aqui, ó, x mais 5 ao quadrado. Tá, para que a gente faz isso? E é uma outra dica que vocês vão perceber quando vocês estiverem fazendo essa simplificação. À medida que vocês forem simplificando, vão aparecer coisas que vão dar para a gente simplificar mesmo. Vai dar, à medida que vocês forem fatorando, na verdade, vai aparecer coisa que dá para simplificar. Como assim? X mais 5 eu tenho em cima. E embaixo eu tenho um x mais 5 ao quadrado.
Eu venho e elimino esse quadrado. Por quê? Era a mesma coisa que eu estivesse repetindo isso 2 vezes. Então, a gente cortou 1, simplificou 1. Qual que vai ser a minha resposta, então, de forma fatorada disso aqui? X menos 5 sobre x mais 5. Tá? Então, aqui foi o passo a passo de 3 tipos diferentes de fatoração, para vocês poderem guardar para quando cair nessa questão de simplificação de fração algébrica.